Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje, uma segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, às 7h30 da manhã, quero que a querida Irmandade aí, juntamente comigo, vamos abordar mais um vídeo, irmãos, relacionado à obra de Deus. O vídeo de hoje, irmãos, mediante essa semana turbulenta, que a gente ouviu aí na internet, várias pessoas aí falando mal da congregação cristã no Brasil, irmãos. São os verdadeiros, aqueles que estavam ali dentro, irmãos, e por algum motivo saíram da igreja e hoje não se sente bem em frequentar a igreja, em retornar. E tem muitos irmãos que não dão valor, Mas eles não dão valor, irmãos, como eu já disse nos vídeos, eles não dão valor porque algo aconteceu nas suas comuns, algo aconteceu com alguma pessoa ali dentro da igreja, como teve uma explanação do nosso irmão Salvador Bueno no culto online deste domingo, irmãos. Uma parte em que ele abordou que eu achei muito interessante. Irmãos, tem muitos irmãos e irmãs, muitos ali dentro da casa do Senhor, irmãos. Veja bem, muitos vão ali de vez em para louvar a Deus, vão para ver o seu irmão, a sua irmã. E às vezes, irmãos, a gente ouve aí, é muito desagradável, reclamação, de uma organista que não se dá bem com a outra, de um músico que não se dá bem com o outro, de um encarregado de orquestra que não se dá bem com o músico. E tem sempre, irmãos, aquelas diferenças. Mas isso nós vamos tirar de letra, irmãos, que isso daí não tem que existir. Mas quando acontece isso daí, a gente já sabe da onde vem isso, Quem é que quer dividir o povo de Deus aqui na terra? Irmãos, e o que nós vamos abordar hoje, veja bem, uma pessoa visitou a congregação que está no Brasil. Esta pessoa não é crente. E ela pensou bem assim: eu vou visitar a congregação que está no Brasil para ver como que é lá. Porque eu ouço aí na internet, a congregação que está no Brasil está em evidência. Se você chegar no Google, colocar na página de procura, CCB, ou Congregação Cristã no Brasil, você vai ver inúmeras publicações, inúmeros vídeos, fotos. A congregação está na internet, não adianta. Não adianta, caiu na internet mesmo. Irmãos, e eu creio que é a única igreja em que é mais falada nas redes sociais. Falada bem, é o que nós estamos fazendo, e falado negativamente. Só que às vezes as pessoas, quando vão falar negativamente, as pessoas, irmãos, usam aí a negativação na obra de Deus, na denominação. E na prática, irmão, a igreja não tem vínculo assim, não é responsável pelos atos da pessoa ali dentro. Porque veja bem, uma igreja, congregação, como aconteceu esses últimos dias aí, que vocês ouviram, que houve aquele incidente ali desagradável. É desagradável para um culto, E ficou naquela ali, o cooperador encerra o culto, não encerra o culto. Lá fora estava aquele problema, Até se nós se levantasse uma hipótese, também é de se considerar que, vamos supor, Deus o livre, Deus tenha misericórdia do seu povo, que fosse alguém ali armado com alguma coisa querendo atacar o povo, o cooperador então iria ficar na parte de ignorar. Mas eu creio que ali o irmão cooperador estava guiado. Por quê, irmãos? Mas tem que parar o culto porque tem uma vítima lá sangrando, alguma coisa assim. Irmãos, a própria família parece, ou alguém ali
mesmo se não fosse a própria família, mas eu creio que algum irmão que visse aquela parte ali, chamaria a ambulância, chamaria o SAMU, né? Chamaria o bombeiro como foi. De qualquer forma, iriam chamar. E o irmão que estava dentro da igreja, houve uma pequena paralisação, mas o irmão entendeu então, já que a polícia já estava lá fora, já estava tudo sob controle, né? O que ele fez. Porque o culto, irmãos, eu creio que qualquer culto, quando é iniciado, fica meio assim, vamos dizer, encerrado de uma hora para outra com um incidente, né? Que é isso que o inimigo das nossas almas quer, atrapalhar, né? Pegar um pela emoção da raiva, do ódio, pegar outro e fazer isso. Mas não é nada disso, irmão, em que nós esperamos. Mas vamos a este vídeo. Eu vou colocar o vídeo aí do rapaz em que visitou a congregação que está no Brasil. Irmãos, vídeos como este, em que a gente aí, veja bem, em que a gente se alegra. Porque é tanta coisa que a gente vê aí falando, né? Que a gente fica até meio aí, foi, meu Deus do céu. Mas a gente sabe que pessoas que não são da congregação, quando vão visitar, saem de lá visitado. É o que esse rapaz falou aí, irmãos. Ele falou que Deus falou com a alma dele, ele não era da congregação. Ele foi visitar a congregação para ver se é isso mesmo que estou falando da congregação. Essa parte negativa. Eu vou lá ver, porque falam tanto pela internet. É aquilo que eu sempre faço vídeo aqui, eu falo. As pessoas quando vê algo na internet, você tem curiosidade, vai lá, visita e vê como que é a obra de Deus. Como que é a obra de Deus. Porque toda igreja, toda denominação é composta por pessoas, por seres humanos falhos, errantes, né, irmãos? Que se iram, carne é faca, né? Mas temos que vigiar. Mesmo nos irando, não podemos deixar criar ninho sobre a cabeça da ira, né? Então, irmão, vamos ver esse vídeo desse rapaz indo visitar a congregação e ele narra direitinho e ele, olha só, o que ele mais acha bonito é a recepção dos porteiros, dos irmãos da igreja com ele. Vamos ouvir junto, irmãos? Vamos lá. Graças e paz, amados, tudo bem? Então vocês me fizeram um convite para poder visitar a CCB e eu fui, tá bom? Fui lá sim e vou comentar nesse vídeo tudo o que aconteceu, pum, tá? Então fique ligado até o final. Eu fui de supetão, do nada. Eu tava marcando uma data com vocês, só que eu vi que tinha muitas pessoas aqui para irem junto. Eu fiquei meio receoso. Se vai 20, 30, 40 de uma vez, é assustar o pessoal, né? Eu falei, eu vou sozinho de supetão. Peguei ontem, do nada me arrumei, me informei sobre o horário e fui. Cheguei lá, primeiramente cheguei na porta e fui muito bem tratado. Muito bem tratado, tá? O irmão me deu o hino, é um hinário cristão, assim, de louvores, né? Me deu, aí perguntou se eu queria sentar ali, aí sentei numa boa, todo mundo me olhando, conversou comigo direitinho, aí sentei. Aí na hora da oração, fizemos a oração de joelho, tem uma parte de madeira embaixo assim, aí fiz a oração de joelhos com eles lá, tal. Aí depois vem a hora dos testemunhos, né? Olha, foi muito bom ouvir os testemunhos, foi maravilhoso, né? Aquele momento dos testemunhos, aquilo foi muito edificante, né? E depois teve o momento da mensagem, né? Vamos resumir aqui porque o vídeo já está quase na metade. Teve o momento da mensagem. O homem é muito usado pelo Pai, Deus usa ele ali no sobrenatural, na revelação, eles creem, tá? Os irmãos, parecia que a igreja era calminha, né? Bem padrão, tipo assim, irmão, chegou um dado momento, todo mundo começou a dar glória, todo mundo começou a se envolver ali com o que estava acontecendo, né? Foi uma bênção, entendeu? Pregador, homem de Deus usado. Na hora que eu olho para o pregador, Deus fala comigo que ele era o homem de Deus. Então assim, aí na hora, porque você entra aqui com escudo, né? Você entra assim se protegendo, né? Do que a pessoa vai falar, na hora eu larguei todos os escudos ali, entendeu? Então assim, Deus acabou dando um sinal ali dentro e o pregador lá ministrando, Deus usou a revelação em algo que eu havia entrado na cabeça. Olha que tremendo que foi, tá? Depois no final ele orou comigo, quando acabou tudo, nós oramos juntos ali, né? De joelhos, né?
todos juntos, com coral ali na frente e tal. Muito bem tratado mesmo. Fora de sério, gostei muito, tá? Os irmãos da CCB que estão assistindo aqui agora, queria até que compartilhasse esse vídeo, né? Porque é bom que tem pessoas que não conhecem. Parece que Deus usou esse período de tempo agora, a gente falando da CCB, para que as pessoas conheçam a CCB, porque só conheciam o que era falado mal dentro de seminários e dentro de igreja. É seita, só é salvo quem está lá dentro, e eles fazem reunião nos lares, ou seja, é uma outra mentira, tá? Lá é feito... Ouviram aí, irmãos? Ele foi fazer visita para ver como que era a congregação, porque, como ele diz no áudio aí, vê falando um monte de gente falando coisas negativas sobre a obra de Deus, sobre a igreja, que a igreja é uma seita, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Irmãos, não é nossos irmãos que estão defendendo, que muitos dizem, defender o indefensável. Não, irmãos. As pessoas que não são da igreja visitam e falam bem. E aliás, eu tenho mais 2 vídeos aqui de 2 pessoas que não são crentes, não são da congregação, né? Mas Deus falou lá na frente com eles. Porque Deus fala, irmãos. Não é só quem está ali dentro que Deus fala, calma, não. Aqueles que visitam são os primeiros também a comer a palavra, e eles comem. E eles sabem que é com eles. Eu vou colocar 2 vídeos impressionantes. Um é de um repórter da Rede Massa, né, do SBT, em que ele conta que ele estava em grande aflição. Uma voz falou para ele, não foi? Alguém mandou, entra aí que eu vou falar contigo. E ele entrou dentro da congregação. Vocês vão ouvir aqui no vídeo o que Deus falou com ele. E o outro, irmãos, que entrou dentro da congregação, irmãos, eu vou colocar o vídeo dele também. É do ministro André Mendonça. Vocês conhecem, né? Que visitou a congregação. Só que antes de visitar a congregação, ele tinha contado em uma outra igreja o testemunho que ele tinha entrado numa igreja e ali Deus falou com a alma dele, que ele estava na galeria e o irmão lá no púlpito não sabia nem, logicamente ele não era conhecido na época, ele não era ministro na época, né? Mas falou para ele e ainda pregou com profecia, irmãos, que iria acontecer na vida dele. Eu coloquei esse áudio no canal, teve um crítico só, que fez um outro vídeo me rebatendo, dizendo que como que eu ia provar que o André Mendonça recebeu aquela palavra que tinha sido, se foi na congregação, que ele falou, ele conta, mas não conta a denominação que foi. Mas nós, irmãos, que sabemos que quando entramos na igreja, congregação, e que ali Deus fala cara a cara, nós logo vamos perceber o jeito da pessoa contar aquilo. E logo em seguida, né, do jeito que ele contou, eu falei, é a congregação cristã no Brasil. O crítico fez um vídeo no canal dele dizendo que eu me equivoquei, em que eu estava falando mentira, que eu era fake news. Não demorou, se não me falha a memória, não demorou um mês. O André Mendonça visitou a igreja do Brás e ali testemunhou este testemunho, né, que Deus fez na vida dele. Coisa linda, né, irmãos? Quem disse que Deus não fala com as pessoas que não são da igreja? Não adianta, irmãos. Por mais que tentam denegrir a obra de Deus, tentam falar mal da igreja, irmãos, sempre vai ter aqueles que visitam e falam, realmente, aqui é diferente. Ó, irmãos, tá para nascer aquele, né, em que quando não conhece a obra de Deus, que vai ali e visita, sai maravilhado. Tá para nascer aquele que chegue para você e fala, visitei a congregação e lá é uma seita, lá Deus não fala, porque sai ali visitado. Eles vão visitar a igreja, mas ali sai visitado. Vamos ver esses 2 vídeos aí, irmãos, que eu também deixei para vocês ouvir sobre a obra de Deus. E aqueles
em que ouvir aí pela internet, houve esse incidente que foi um caso isolado, né? Repito de novo, o irmão leu a circular, que é uma circular que está, irmãos, nos tópicos. Todo ano os irmãos lê, todo ano de eleição lê esse tópico. Só que este ano eles fizeram uma circular e colocaram para cada igreja, em especial, explicar, né? O qual que a igreja explicou direitinho, não tem nada demais, não tem nada que infringe a lei, né? A lei eleitoral. Então, irmãos, veja bem, isso é um caso isolado que aconteceu, né? Como eu já disse no vídeo anterior, é um caso isolado de pessoas ali que já estavam ali frustrado com alguma coisa, já estava ali chateado com pessoas que o próprio que diz essa parte aí, diz que ama a obra de Deus, e que ele até comenta que tem pessoas ali que ele considera, né, irmãos, e ele falou que vai mudar de comum. Também não é proibido mudar de comum. Se a pessoa se vê bem em outra comum, também não é proibido, né, irmãos? Vamos ver esses dois vídeos? Depois de ver esses dois vídeos, irmãos, eu quero que vocês comentem, né? Se vocês conhecem alguém que vocês levaram na congregação e a pessoa saiu de lá e falou: Deus falou comigo, o que eu estava pensando, Deus deu na boca do servo de Deus. Com certeza, irmãos. Com certeza. Esse é um caso muito corriqueiro. E não precisa a pessoa chegar na hora e falar: ó, Deus está falando contigo. Que a própria pessoa sabe o que ela pensa, né? Então, irmãos, comentem o que vocês acham sobre esses 3 vídeos que eu coloquei aí. O primeiro, que é o do rapaz lá que visitou a congregação para saber se é realmente isso que fala mal. O segundo, que é o André Mendonça. Não, André Mendonça não. O segundo é o repórter aqui de Curitiba. Parece que ele está em outra emissora agora. E o terceiro, que é o André Mendonça, né? Que são os 3. E deve ter mais aí, né? Vídeos aí que muitos mandam aí para as redes sociais. Quero que vocês aí, irmãos, comentem. Vamos abordar esse assunto, né? Enquanto muitos que estão lá dentro, até os que estão lá dentro, viu, irmãos? Não é os que saíram, não. Vocês podem falar: ah, mas são os críticos aí que falam. Não, os que estão lá dentro. Tem muitos que estão ali dentro, né? Estão ali como ovelhinha, mas na realidade, irmãos, santo Deus, se a gente pudesse ver pelo Espírito de Deus ali quem é a ovelha, quem é o lobo, a gente ia ficar assustado, viu? A gente ia ficar assustado. Então, irmãos, comentem. Peço para aquele mandar dos novos aí que estão chegando no canal agora, se inscreva, acione o sininho em todos os vídeos para você receber novos conteúdos, né? E se sentir aí, irmãos, se inscreva em membros, né? Faça parte dos membros aqui do canal, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Tenham um bom dia para toda a querida irmandade, queridos irmãos de outras denominações e população que apreciam a obra de Deus. Fiquem com Deus, queridos. Até o próximo vídeo. Quando eu ia de Laranjeiras do Sul até o Mato Grosso do Sul, Laranjeiras aqui no Paraná, eu lembro que eu passei por uma grande igreja, uma comunidade cristã do Brasil, que fica na cidade de Guaíra. E algo tocou no meu coração: entra. E eu não era membro da igreja, não sou membro da igreja, mas aquela coisa forte eu peguei e entrei. E assim que eu coloquei os pés, sentei numa cadeira, um ancião, igual o seu Natal Mendes, ele falou: irmãos, é o seguinte, hoje é só ensaio de mocidade, mas uma coisa fervilhou aqui no meu coração, muito forte, eu quero falar, eu não sei para quem é. A igreja estava cheia, eu só quero dizer o seguinte: tem alguém aqui que vive falando que Deus é o seu advogado, vive dizendo que Deus é o seu Deus, que Deus é o seu protetor. E eu pensando: sou eu, né, porque eu sempre falo isso. Mas então, já que você acha que Deus é o teu Deus e o teu advogado, fique quieto, pare de se defender, deixe que o silêncio fale por você e eu vou fazer justiça. E eu percebi que aquilo era para mim. E daquele momento em diante eu nunca mais revidei a todas as acusações que esses 43 denunciados por mim me acusavam. Todos eles foram presos, todos eles. Mas eles me atacavam constantemente, eu ficava irritado porque eu sabia que eram canalhas. E daquele dia em diante eu nunca mais abri a boca. Pouco tempo depois,
Eu acabei vindo aqui para Curitiba e a minha história recomeçou. Foi muito difícil. E graças a Deus hoje estou apresentando um programa maravilhoso, trabalho com pessoas maravilhosas. E vou te falar, minha gente, em todos os sentidos, Deus deu muito mais do que eu tinha antes. Então, a Congregação Cristã do Brasil, eu sinto por vocês, tá bom? Eu tenho um carinho enorme por essa igreja. E o seu Natal Mendes de Moraes, eu tenho certeza que agora está sorrindo e Deus está segurando as bochechas dele, tá? 110 anos de existência. Aos 28 anos, mais ou menos, eu assisti um culto. Numa galeria, aí em cima. Uma igreja talvez 3 vezes maior que essa. E o pregador não podia me ver. Nem me conhecia. Porque não era a igreja que eu frequentava. E eu, em certo momento da palavra, duvidando daquilo que o pregador dizia, no meu coração, não que ele dizia alguma coisa para mim, mas duvidando em função da forma como ele pregava. E só eu e Deus sabíamos que eu estava com aquilo no coração em relação a ele. E eu com a Bíblia aberta enquanto ele pregava, sem que ele pudesse me ver. Ele diz: e você aí que está duvidando do que eu estou falando? Eu fechei a Bíblia com medo. É com você mesmo que eu vou falar. Eu morava em Londrina, nem Brasília eu conhecia. Meu filho nem nascido era. E ele diz: um dia você vai ocupar uma posição neste país. Ele não precisava me agradar, porque eu estava duvidando dele. Um dia você vai ocupar uma posição nesse país em que leis serão mudadas por sua causa.